Você já parou para pensar como seria o mundo se caso todas as pessoas que seguem uma religião entendessem que existem outras religiões e que dessa forma cada um tem que respeitar um ao outro? Fazendo uma reflexão um dia desses, eu entendi que cada pessoa que segue uma religião vai entender que a sua religião é a mais certa, a mais correta. Entretanto, quando a gente abrange um pouco o olhar e vê que no mundo existem outras vertentes religiosas, outras religiões, outras culturas, outras pessoas, outras histórias, essa verdade ela cai por terra. Pessoas que moram na China, Taiwan, Vietnã, Coreia, têm por uma cultura seguir o confucionismo, que é uma das religiões culturais lá da Ásia. Ela foi fundada no século V a.C. Vamos supor que eu faço parte de uma organização kardecista. E aí eu faço uma missão religiosa para lá, para tentar converter essas pessoas que não fazem parte da minha religião, da minha cultura, e eu vou fazer uma tentativa de mudar o ponto de vista deles. Isto vai fazer um proselitismo que, na minha visão, é muito violento, ou seja, um ensinamento de uma religião para outras pessoas que não visa de uma forma natural. Então, temos o primeiro ponto. Agora vamos ao segundo ponto. Quando eu tenho uma religião e eu acredito muito nela, é óbvio que para mim aquela conduta ela será muito significativa. Entretanto, a gente precisa tomar cuidado em entender que o que o outro faz na religião dele é uma questão dele. E se não partir de uma vontade do outro, de forma natural, ele querer mudar de religião, acredito eu que essa forçação não deve acontecer. Terceiro ponto. De forma histórica, social, as religiões mais antigas lutaram por patamares importantes dentro de postos políticos, posições políticas. Entretanto, será que o caminho de colocar religiões no meio político seria algo muito fundamental? Vamos imaginar, por exemplo, o Brasil, que é um país diverso dentro das religiões, por incrível que pareça, é diverso. Vamos supor que a nossa Constituição ou as nossas leis, elas fossem baseadas dentro de um preceito religioso. Então, se uma religião ela toma uma proporção maior dentro do meio político, outras religiões elas serão prejudicadas, porque elas serão vistas com menos importância. Então, no meu entendimento, eu acredito que uma Constituição ela possa ser feita sem tantas influências religiosas, e sim dentro do âmbito do Estado laico, que na verdade, na teoria, é o nosso Estado brasileiro. Ele não tem uma religião oficial. Eu sei que esse assunto, religião, é muito polêmico. Entretanto, a gente precisa pensar sobre isso, já que nós vivemos em um dos países que mais seguem religiões no mundo. E pensando nisso, para a gente deixar a nossa imaginação de que apenas a nossa religião é a correta, que apenas a nossa ideia e interpretação sobre o sagrado irá nos elevar a um lugar melhor, preparei uma informação histórica muito importante. Vou falar de forma resumida quais são as 7 religiões mais antigas do mundo e alguns dos seus preceitos. Começando pelo budismo, que é a religião mais antiga do mundo, contando com 4.000 anos antes de Cristo. Essa religião, ela se formou com a fusão de duas culturas. Os povos hindu-arianos que foram para o Vale do Rio Hindu, lá na Índia, e os próprios povos nativos de lá. Hoje em dia existem mais de 1 bilhão de hindus pelo mundo. Essa religião ela ocupa 15% da proporção mundial e ela só perde para o cristianismo e o islamismo. A religião mais antiga do mundo é o zoroatrismo. Ela surgiu no antigo Império Persa, há cerca de 4.000 anos atrás. Assim como o judaísmo, o zoroatrismo também acredita na crença em um único Deus. Entretanto, não existem tantas fontes sobre o Zoroastro, o tal cara que fundou a religião. Então, ainda existem muitas lendas sobre essa religião. Agora, bora para uma das religiões mais complexas existentes até hoje, que é o judaísmo. O fundador do judaísmo teria sido Abraão. Ele morava numa cidade da Mesopotâmia chamada Ur. E, segundo o entendimento, Abraão teria recebido um chamado de Deus de sair de Ur e ir para Canaã,
E é fato que quando essas pessoas fazem essa migração e saem de Ur para Canaã, a terra prometida, outras pessoas já moravam lá e outras religiões já eram cultuadas. Então, vai haver uma grande briga entre essas pessoas, grandes conflitos, e que até os dias de hoje a gente vê quando a gente olha para a política de Israel e da Palestina, por exemplo. Uma coisa interessante. Foi o judaísmo que também serviu de inspiração para outras religiões, como o cristianismo e o islamismo. O jainismo também é uma outra religião antiquíssima que surgiu na Índia e inspirou o budismo e o confucionismo. O jainismo prega um caminho espiritual de pureza através da disciplina e da não violência. Os jainistas lutam contra os prazeres do corpo e dessa forma eles acreditam que vão alcançar a iluminação. Hoje em dia existem mais de 6 milhões de jainistas no mundo todo. Outra religião antiquíssima é o confucionismo, que foi fundado no século 6 a.C., lá na Ásia. E rapidamente ele foi tomando uma proporção muito grande. Diferente do que muitos pensam, não foi Confúcio o fundador do confucionismo. Esse cara, ele simplesmente pregava as tradições chinesas. Outras pessoas também admitem que o confucionismo não é tão uma religião, e sim uma filosofia. Por isso, existem sincretismos entre as pessoas que seguem o confucionismo. Agora, chegamos a uma das religiões mais bonitas de todas essas históricas que eu falei, que é o budismo. Ele foi fundado há 500 anos antes de Cristo. Ele surgiu 100 anos antes do taoísmo. E ele foi fundado por uma pessoa chamada Siddhartha Gautama, que era um príncipe que morava em Lumbini, hoje faz parte do Nepal. Esse cara, ele foi cuidado e educado com muito carinho pela sua família. E o pai dele, para protegê-lo de todas as desigualdades sociais, criou ele isolado do grande público. Só que aos 29 anos, ele foi fazer uma viagem. E assim ele se depara com a realidade, com as desigualdades, e daquela maneira que ele ficou, ele decide então fazer um voto de pobreza, passa a ajudar as pessoas, entendendo que dessa forma ele conseguiria alcançar a iluminação. O taoísmo surgiu na China há 2.400 anos atrás. Zhang Daolin, por mais que ele não seja o fundador do taoísmo, foi ele que organizou todos os preceitos dessa religião. E no ano de 142 a.C., essa religião é mais disseminada, sendo de Zhang Daolin um mestre celestial. Eu sei que agora vocês ficaram curiosos para eu falar sobre o catolicismo, sobre o protestantismo, sobre mais profundamente o islamismo, mas eu não vou falar hoje não, tá, gente? Eu quis dar um enfoque mais às outras religiões que não são tão faladas. Vou terminar esse vídeo com uma pequena reflexão. Que interessante seria se cada pessoa entendesse que o outro que segue uma religião diferente, ele vai ter um outro processo e que a nossa religião não é a única certa no mundo. Existem outras. Eu, por exemplo, sou uma intensa curiosa. Então, eu posso estar estudando sobre o budismo, que eu faço bastante, sobre o islamismo, porque eu também sou curiosa, sobre os passos de Jesus, sobre as religiões indígenas e sobre as vertentes deles, sobre um olhar mais filosófico da criação do mundo, sobre a mitologia grega, que eu acho tão interessante, e ainda assim ser uma pessoa de fé, olhar para outras religiões e tentar puxar o que elas têm de melhor. Bom, que a gente reflita sobre as diferenças e que a gente sempre entenda que o respeito nunca é demais. Um beijo a todas e todos, compartilhar é multiplicar.